Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Quero agradecer extremamente. Eu vou falar só o nome do senhor Wagner Garcia, mas no seu nome eu considero todas essas pessoas excepcionalmente positivas da Plastilabor, com quem a gente convive já há algum tempo, né? Quero agradecer também, e aqui também eu vou nominar o professor Paulo, da UFRJ, e por que não dizer a Dilene, que fez uma apresentação fantástica agora, minutos atrás, não é? E correndo o risco de repetir, mas nós conversávamos no intervalo, e como professora, que também no passado trabalhou na indústria, não é? E então, conhecedora dos dois lados, eu defendo extremamente, sempre fiz isto, a parceria que nós podemos e, ao meu ver, devemos, não é, professora Márcia? Devemos perseguir, por vezes com dificuldade, por vezes temos que admitir que um não sabe muito lidar com o outro. A academia tem lá algumas dificuldades por conta de burocracia em aceitar os mecanismos, digamos assim, da empresa. E a empresa, por sua vez, até de forma justa, fica também receosa. E a proposta é, vamos quebrar isto. Sejamos as gotinhas d'água, se for o caso, né, que temos tentando fazer a diferença, tá? Bem, isso dito, e agradecendo a todos, o tema, não é, que nós nos propusemos a falar, peço perdão para quem já viu alguma coisa muito parecida anteriormente, não é, quando conversávamos também há pouco, é relativo ao monitoramento ambiental e fontes de contaminação microbiana. Bem, por que isso é importante? Qual é o nosso foco? O foco do produtor, seja do produtor do insumo, seja do produtor do material usado no laboratório, seja da indústria farmacêutica, do medical device e das agências regulatórias. É o paciente, é buscarmos que este indivíduo, esse paciente, ou o consumidor, dependendo de como estejamos alocados, dependendo da natureza do produto, se formos eventualmente para um cosmético, não é? E em decorrência da busca dessa garantia ao paciente, é que a cada dia mais nós temos um incremento no nível de exigência de qualidade. E é justo isto, não é? À medida que a evolução acontece. Bem, qualidade. Qualidade é adequação ao uso, então tem tudo a ver com a nossa proposta. Traduzindo um pouco as palavras, o monitoramento, por sua vez, o quê? Monitoramento traz-nos a lembrança sempre de medir e comparar. Ao passo que, quando falamos de qualidade, nós falamos em medir, comparar e agir sobre as discrepâncias. Isso é conceitual, não é? Então, vamos pensar que a cada dia mais nós passamos de épocas bastante antigas, no início da microbiologia e etc., e hoje temos a qualidade por design. Hoje temos o produto apresentando qualidade, não porque especificamente nós o testamos enquanto produto terminado, mas porque nós partimos de um design onde a gente vê o que quer fazer, como fazer, vamos
para processos, vamos para insumos e chegamos não apenas no produto terminado conforme ele é, digamos assim, liberado, não é, para consumo, mas além disso, como ele é usado no hospital, como ele vai de fato ser disponibilizado ao paciente. Agora, voltando ao foco, né? Porque descendente de italiano fala muito, né? Então eu corro o risco de dispersar um pouco. Vamos retomar então. E o monitoramento ambiental, por sua vez, embora eu tenha dito que o importante é o produto que vai chegar diretamente no paciente, o monitoramento ambiental, ele não é sinônimo de que o produto terminado atende à especificação ou, de fato, apresenta a qualidade. Ele é um mecanismo que nos permite documentar, conhecer o estado de controle do ambiente. Então, ele não determina, embora seja muito responsável, mas ele não é determinante na qualidade do produto terminado. No caso dos produtos que são obtidos por meio de um processo ascético, e é neste caso que nós vamos ter obrigatoriamente uma inserção muito forte do monitoramento ambiental, obrigatoriamente obedecendo a ISO e todas as exigências de uma maneira muito forte, não é? No caso, então, do produto estéril obtido por processo ascético, nós temos que nos ater de uma maneira muito intensa a todos esses aspectos e parâmetros. Já no caso de um produto estéril, entretanto, obtido e sendo submetido no seu final da linha de produção, digamos, a uma esterilização terminal, essas normas mais rígidas de monitoramento ambiental, elas não devem ser exigidas. Por quê? Na verdade, eu não estou dizendo que não deva haver o monitoramento ambiental, mas eu estou dizendo que o objetivo, neste caso, do monitoramento ambiental é, sim, reduzir a carga microbiana, reduzir o bioburden do produto e evitar ou impedir que haja contaminação por endotoxina bacteriana. Se por outro lado, vamos partir para outro grupo de produtos, se por outro lado estivermos falando dos produtos não estéreis, também não vamos nos ater à questão do monitoramento ambiental conforme preconizado pela ISO, tá? Bem, voltando novamente ao tema proposto, não é? O monitoramento ambiental abrange o controle da contaminação microbiana, o controle da contaminação cruzada, assim como de partículas e impurezas de quaisquer outra natureza, não é? Então, pegando, e aí alguém talvez fique, não sei se irritado ou pelo menos cause estranheza, porque que eu me atenho bastante à farmacopeia americana. Veja, respeito tremendamente a brasileira, faço parte da estrutura enquanto coordenadora de um dos CTT, aliás, mas nós devemos admitir que a farmacopeia americana tem um staff aplicado, que faz isto. Então, de uma maneira mais pertinente, é um grupo dedicado à evolução, às edições anuais, não é? Dos volumes de farmacopeia americana e o gás que ela aplica, digamos assim, aos estudos, nos dirigem a isto, tá? Então, nada contra a brasileira.
Então, o que nós temos escrito nesse 11.16 é justamente que o capítulo, embora um capítulo orientativo, né, ele não é obrigatório, mas ele apresenta os parâmetros aplicados somente às salas limpas, aos hubs, né, que são os sistemas de barreira de acesso restrito, e aos isoladores usados no processo ascético. Tem um erro aí de grafia, né? A ISO, a classificação dos ambientes pela ISO, usada para outras aplicações, não exige, não requer aquele controle que se exige para processos ascéticos. E, por sua vez, os ambientes usados, então isso não é fala minha, isso está aqui explicitamente colocado, não é? Para produtos não estéreis, exigem outras estratégias, tá? E, justamente em resposta a que outros parâmetros, a como se faz isso, aí a gente vê que a USP 1111, quando então pensando nos produtos não estéreis, ela se atém aos critérios de aceitação aplicável para os insumos e para os próprios produtos. Então, é outra forma de abordagem, não é? Já considerando a 11.15, ainda pensando nos não estéreis, os ambientes os classificados não são exigidos, não é, para os não estéreis, e existe essa ISPE, que é o International Standard Pharmaceutical Engineering, que apresenta, então, algumas normas que podem ser aplicadas por os sólidos orais. Isso, sempre que possível, eu procuro sim divulgar, porque faz bem para quem é controlado e para quem controla. O próximo, por favor, Marina. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por que então, seja o regulado, seja o regulador, e por que nós, como estudiosos do assunto, né, temos, digamos, menos preocupação, porque é menos complexa e, por conseguinte, menos onerosa, não é? A produção destinada aos não estéreis. A figurinha aí é bem ilustrativa, né? Nós vemos de um lado uma seringa que já nos faz pensar em via de administração. Do outro lado, não sei se é um xarope, algo do gênero, né? Que uma criancinha está recebendo. Nós temos que ter preocupação com os dois. O medicamento, seja de uma maneira ou de outra, deve ser seguro, evidentemente. Entretanto, esta via de administração expõe de forma distinta o paciente. A figurinha também nos leva a pensar numa criança, então vamos radicalizar, vamos pensar num neonato, vamos pensar num paciente submetido a uma terapia ou a uma doença que torne o seu sistema imunológico mais suscetível. E vamos pensar no idoso, não é? Então, o neonato e o idoso são as duas etapas da vida que, infelizmente, são muito frágeis. O que mais que isso nos leva a pensar? Eu estou olhando agora para o frasquinho. Será que é uma forma líquida de base aquosa? Será que, por ter atividade de água, isso propicia muito mais o desenvolvimento microbiano? Como é que é o sistema conservante deste produto? Então, só assim, visualizando as figuras, e talvez aqui eu esteja me esquecendo de algum outro fator, mas a base que pode ficar trazida daí é: conheça muito bem o seu produto, conheça muito bem o paciente que irá recebê-lo.
Bem, novamente, vocês me perdoem, mas eu vou me ater a uma pesquisa que foi feita. Infelizmente, um dos pesquisadores que a fez já faleceu, Sotan, né? E o Jiménez, período de 2004 a 2011, não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Nós ainda somos pobres em pesquisas dessa natureza, não é? E aqui nós vamos ter uma sequência, na verdade, de figurinhas, não é? E nesta em particular, nós temos um exemplo, e a referência bibliográfica está abaixo, posicionada, não é? E nós temos aí os recalls por tipo de produto. Vemos que a fatia maior, 65%, ela se atém aos medical devices. Farmacêuticos 15, OTC, na verdade farmacêutico também, não é? 11, então somando isso nós temos uma fatia grande ocupada pelos farmacêuticos, cosméticos menos 7% e os suplementos, os probióticos já numa fatia bem pequena. Então, nós temos sim uma imensidão de recalls e estes são os recalls interligados a questões microbiológicas, tá? Vamos agora pegar a torta com outra divisão. A torta agora ela está dividida no mesmo período, mesmos autores, mesmo trabalho, tá? A torta está dividida entre estéreis e não estéreis, sendo que os estéreis praticamente ocupam 3/4, né, da torta. Então, voltando à figurinha do menininho e da injeção, da seringa, né? Bom, faz pensar, tá? Vamos para o próximo, por favor. Aqui ainda da mesma referência bibliográfica, mas nós já temos os motivos, que tipo de motivação levou a cada um dos recall, né? 79% falha de garantia de esterilidade. Eu não estou dizendo, e o trabalho não diz, falha de esterilidade. A falha de garantia de esterilidade, e lembrando até que no primeiro slide a gente viu uma fatia grande de medical device, na época bastante remota, né, quando eu trabalhei com medical device, a gente tem muito problema de selagem, selagem fraca, selagem com uma tração menos adequada, isso está incluso. Não obrigatoriamente o produto está contaminado, mas isso é grave ao mesmo tempo. Outras vezes, né, nesse trecho, nessa fatia da torta, né, é a situação em que o produtor não foi capaz, por algum motivo, de assegurar, de fornecer documentação que assegurasse a esterilidade, não obrigatoriamente a falha da esterilidade. Pegando a parte de cima, não é? Contaminação microbiana, também conforme a leitura do artigo. Não identificação, não obrigatoriamente identificado o micro-organismo. Quando vamos para o lado direito do superior, falha do teste, é uma falha analítica, 4%, e o erro de kit diagnóstico, conforme a leitura do trabalho, envolve falha do meio de cultura, do kit de identificação e dos indicadores biológicos. Então, meio de cultura, eu até acho que a apresentação da Adilene nos traz bastante informações, ajuda bastante nesse contexto, não é? Ela abordou bastante esse aspecto. A Plastilabor também se posiciona bem nesse aspecto. E indicadores biológicos, eu me lembro que uma ocasião, mesmo, não sei se eu deveria falar, mas já falei, já comecei, quando começa tem que terminar, né? Eu me lembro que uma vez um produtor, e por coincidência, não vou falar nome, mas era do Rio, tá? Me trouxe uma situação em que os atestes apresentavam diferentes
problemas, resultados, algumas controvérsias. Bem, buscando na raiz, não exatamente na raiz do problema, mas na raiz da informação, nós descobrimos que há 2 tipos de produção de ateste, tá? Um para uso hospitalar e outro para a área farmacêutica, que a tempo é a área mais regulada que nós temos, não é? Por isso nós temos toda essa preocupação muito forte. Então aqui eu acho que deu um panorama. Vamos para a próxima torta. A gente começa as tortas todas, a gente vai ficar mais robusto, né? Bem, aqui nós estamos já no segmento dos não estéreis, tá? Indo para o segmento dos não estéreis, nós vemos lá, objectionable organisms, 72%. Eu costumo chamar esse nome americano, em inglês, né, de organismos indesejáveis. Bem, por que indesejáveis e por que eles tomam uma dimensão cada vez de importância, cada vez maior, não é? Como conversávamos também, o intervalo ele foi bem profícuo em conversas, não é? Porque desde quando o conceito de patogênico ele mudou, não é mais aquele conceito radical, vai outra vez depender muito da condição, da circunstância do paciente e dos aspectos que colocamos, inclusive, anteriormente, quando da figura do menininho. Eles não são restritos àqueles micro-organismos farmacopeicos. Não é? Eles abrangem uma gama muito maior de micro-organismos que são indesejáveis, ora em uma, ora em outra circunstância. E, bem, aí temos os outros focos, né? Erro de diagnóstico de kit novamente, falha do teste de eficácia de conservantes, contaminação. Vamos fluir, senão a gente acaba impedindo a hora do almoço, né? Micro-organismos indesejáveis. Então, além dos micro-organismos que são os farmacopeicos, os potencialmente indesejáveis devem ser avaliados. E aí, como fazer? Então, justamente, o gerenciamento do risco e conheça seu processo, produto e paciente. A forma diferente de conhecê-lo, uma das maneiras que se preconiza é faça um estudo científico de trabalhos, elenque todos os potenciais micro-organismos indesejáveis e busque estudá-los para ver os riscos potenciais. Uma outra maneira é verifique todos os micro-organismos identificados na sua planta. E daí, um a um, verifique se ele, de fato, se enquadra, digamos assim, no grupo que pode ocasionar risco ao paciente. Gente, é um trabalho imenso e talvez ainda assim com resultados não satisfatórios, tá? Então, o que nós preconizamos é junte uma a outra ferramenta, tá? Use os 2 critérios e mescle ambos sobre o estudo de gerenciamento do risco, né? Faça uma coisa proativa usando as 2 ferramentas. Bem, nós ainda estamos nesse tópico, né? Ainda estamos falando dos organismos indesejáveis. Hoje pela manhã houve uma pergunta sobre a Pseudomonas. Bom, Pseudomonas, para quem já trabalhou em uma planta e envolvendo água, sabe que é... Gente, eu sou da academia, mas eu não sou muito convencional. Às vezes eu falo umas palavrinhas indesejáveis, né? Não é micro-organismo, mas é indesejável. É uma desgraça, tá? Por quê? Ela cresce... Se a gente for para um sistema de tratamento de água, ela cresce no carvão ativo, ela cresce na coluna
dos deionizadores, sejam aniônico, catiônico, você faz a regeneração e você tem problemas. Se o destilador, por sua vez, não estiver muito bem, digamos, controlado, padronizado, não é tratativa fácil, tá? E isso do ponto de vista produção, então justifica que ele esteja aqui, não é? E quando pensamos no uso clínico de produtos contaminados, basta dizer que nos anos, eu posso estar errando agora, mas eu vou arriscar chutar, sujeito a erro, da década dos 30 talvez, foi a Pseudomonas responsável pela exigência de esterilidade nos colírios, não é? Porque causa opacidade, ulceração, aliás, da córnea, não é? Vemos uma série, olha, Enterobacteriácea. Quando ela é indesejável? Depende. Não dá para falar todos são indesejáveis. Você inviabiliza o seu processo. Entretanto, em certos momentos, sim, um Aerobacter, por exemplo, né? Depende da circunstância. Estafilococcus nós temos menos. E temos aqui embaixo, à esquerda, a Mucodéria cepacia. Mucodéria cepacia, agora, nos anos, em 84, houve a morte de vários pacientes em decorrência de contaminação por este micro-organismo. E, na ocasião, também foi este o fato que ocasionou que os produtos aerossóis com base aquosa passassem a ter como exigência a esterilidade, tá? Porque o risco via nasal acessarem os pulmões é um risco muito alto, particularmente quando pensamos em crianças, particularmente os neonatos, idosos ou pacientes com fibrose cística, tá? E foram esses os pacientes que faleceram naquela ocasião e que originaram, então, esta mudança de paradigma regulatório. À direita temos o Bacillus cereus. Bacillus cereus também tem uma história meio complicada com os PEDs, né? Os PEDs umedecidos, ou não, estéreis ou não estéreis, com este risco. Você conhece a história, eu também, então somos parceiros nesse aspecto, né? Então, acho que dei um panorama dos problemas. Vamos para o próximo, por favor. Aí chegamos às fontes de contaminação. E eu não programei perguntas, a Adilene foi mais hábil do que eu, já certamente pensou previamente em perguntas. Eu não pensei, gente, mas eu delego a vocês, tá? Por favor, qualquer momento da minha parte, seja agora, seja em momento de... Qualquer momento a gente vai conversando. Ninguém sabe tudo. Se houver alguma pergunta que eu não saiba responder, eu vou ficar muito confortável para compartilharmos. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, vamos pesquisar juntos, tá bem? Então, a qualquer momento, por favor. Então, fontes de contaminação. Vamos iniciar no processo, óbvio. E também conversávamos há pouco, dependendo, se estivermos fazendo uma avaliação de um produto ainda não terminado, tá? Numa determinada fase do processo. Será que depois dessa fase, embora um micro-organismo ou uma contagem, seja por conta do N, seja por conta da especificidade, tá? Ele nos preocupa, mas que etapa vem na sequência? Será que é uma etapa de processo térmico que vai, digamos, minimizar a problemática ou não? Ou é o contrário, vai agravar ainda mais, não é? Isso deve ser considerado. Equipamentos, as matérias-primas, as instalações, será que eu tenho um fluxo coerente nas instalações? E o pessoal. Pessoal eu deixei por último porque a gente sabe que, outra vez numa linguagem pouco acadêmica, é a maior praga que nós temos. Por favor, eu não disse que ninguém é praga não, gente. Eu estou dizendo apenas que, seja por falta de
eu não sei que termo usar, a palavra ideal me foge, por falta de disciplina, talvez, não é? Seja por falta de disciplina, por falta de cuidado, por falta de conhecimento, aí nós temos várias coisas a considerar. Nós ocasionamos, tem uma situação em que uma situação real, né? Alguém que ocupava posição de chefia, de alto comando, achava que estava isenta de certas preparações. Não, somos todos iguais, né? Nesse aspecto ao menos. E o item pessoal é que nos remete à importância de termos a cada vez mais, pelo menos considerada, dependendo dos recursos e das condições, os RABs e os isoladores, aonde a gente passa a não ter as pessoas. E um dos motivos é elucidado, né, nesse pequeno quadrinho, é um quadrinho já não inovador, mas que mostra a diferença de liberação de partículas, né, devido à escamação da pele, etc., de uma pessoa sentada, andando, caminhando lentamente até a situação oposta de um movimento rápido. Isso é muito bom para usar em treinamento de pessoal envolvido em área limpa, não é? Mas também para nós ainda sensibiliza. E sensibiliza também porque, ainda que tenhamos uma paramentação muito adequada num ambiente de sala limpa, nós não eliminamos o ser humano e ele persiste como uma fonte potencial de contaminação. E sabemos da importância que é um procedimento adequado e difícil por vezes de seguir ao se paramentar, não é? Além da importância do treinamento, a importância de como amostrar, em que momento amostrar, no treinamento sobre paramentação, na rotina de entrada numa área limpa, vemos aqui os pontos críticos, né? Porque seja decorrente da camada externa da pele, da saliva humana, do fluido quando se espirra, não é? Que é liberado, o aerossol, e mesmo de pessoas saudáveis. Não estamos falando de pessoas com problemas de saúde, não. E a questão da barriga, onde temos uma incidência alta de contaminantes, do pescoço, evidentemente da região de respiração, não é? Que por vezes atravessa o material da proteção e assim por diante. Então, nós vivenciamos aqui uma situação de risco. E por isso eu disse que o ser humano é uma praga. Por favor, gente, não me comprometam. Só um pouquinho. Bem, então, no controle da contaminação, nós temos que o conhecimento da ciência da contaminação microbiana, ela é fundamental. Então, quais os tipos e fontes de contaminação? Já demos uma passada a respeito, como esses sistemas, esses equipamentos são ou podem ser contaminados, quando, como aplicar os controles e como acessar, vejam o termo usado, o estado de controle, tá? Nós dissemos bem no início, é um estado de controle. E é por isso, gente, que quando vou outra vez fugir só um pouquinho. Quando a gente fala de liberação paramétrica, depois se alguém quiser, a gente não vou esticar nesse assunto, mas quando a gente fala de liberação paramétrica, a gente sempre pensa em produto submetido à esterilização terminal, porque no processo ascético nós temos um estado de controle, nós temos um momento que pode ser quebrado sob determinadas circunstâncias e de forma o mais inesperada possível. Bem, agora vamos voltar um pouquinho, né? Isso às vezes é saudável, aos bancos de escola. Vamos fazer uma incursãozinha nisto? Quais são os tipos de contaminação microbiana? Bactérias gram-positivas, gram-negativas, os fungos abrangendo os bolores e as leveduras,
Os vírus, micoplasmas, que são as pequenas bactérias do gênero Mycoplasma, que não tem uma parede celular sólida, não é? E tudo isso é micro-organismo. Vamos pegar um pouquinho o lado da contaminação bacteriana. São procariotos. Em termos de morfologia, são os cocos, os bacilos, espirilos, o vibrião. E aí, intencionalmente, nós vemos os corpos isolados e agrupados em cadeias. Vale lembrar que muito raramente, em qualquer uma dessas formas, muito raramente nós temos as células isoladas, não é? Sempre, ou praticamente sempre, em cadeias. E isso é um dos pontos que nos faz cada vez mais considerar o real significado da unidade formadora de colônia, não é? O que é uma unidade formadora de colônia? Decorre de uma célula ou não? Faz-nos também pensar, embora não haja tempo para aprofundamento, nos biofilmes, não é? Vamos para o próximo, fazer um pouquinho de suspense. Bem, morfologia. Aqui eu dei uma ênfase à reação de coloração gram positivo ou negativo, porque embora seja uma técnica extremamente simples, é uma técnica que até hoje, mesmo por pessoas bastante experientes, leva a erro. Tá? Então, é recomendável que se repita a coloração para confirmar se de fato ela corresponde e fazê-la com muito cuidado para termos um resultado assertivo, não é? De simples ela não tem tanto assim, não. E ela diz muito. Embora a coloração GRAM seja simples, ela nos diz sobre a origem, sobre o risco, patogenicidade ou não, e sobre a fonte da contaminação, tá? E aqui, ainda aplicando esse conceito do gram positivo e gram negativo, ela sofreu, digamos, um upgrade, né, quando dá origem dos... não dos pirogênios, mas sim do LPS, né, do lipopolissacarídeo, tá? Porque todo LPS, todo lipopolissacarídeo é uma endotoxina e é um pirogênio. O reverso não é verdadeiro, tá certo? Mas o LPS só ocorre no gram negativo, por isso temos aqui uma figurinha para nos fazer lembrar. O item correspondente, digamos, mais próximo, seria o peptidoglicano. A gente vê quanto mais peptidoglicano temos no gram positivo, e isso faz uma bela diferença, porque o LPS tem uma ação muito mais intensa. Daí, ainda mais ressaltamos a importância da água enquanto insumo, enquanto agente de limpeza e enquanto componente envolvido de forma direta ou indireta na produção, porque aí nos leva à incidência maior de risco de um contaminante gram-negativo, que, por sua vez, está atrelado à endotoxina, não é? Por outro lado, temos um outro ponto de preocupação, a questão dos esporos. E aqui temos uma figurinha que nos mostra um endosporo. É uma forma de resistência. Todos buscamos formas de resistência. Uma situação de, por exemplo, exércitos que buscam formas de resistência para o ser humano, né? E quem sabe nessa nós estamos, e muitas outras, nós é que estamos aprendendo com os micro-organismos, não fazendo esporos, mas eles aprenderam, acho que antes de nós, né? Então, uma forma de resistência.
Aliás, eles são muito mais numerosos, muito dominantes perante o ser humano. Enquanto origem, então, o gram-positivo tem como fonte típica o ser humano, mas também matérias-primas, né? Então, os estáfilos, os estrépitos, etc., que são os contaminantes mais comuns em ambientes de produção. Os cocos gram-negativos, mais usualmente encontrados em isolados clínicos, e então raramente como contaminante ambiental. Os bacilos gram-positivos, advindos do solo, sujidades, do ambiente, não é? E também com endosporos, então altamente resistentes ao estresse, incluindo a sanitização química, tá? Então, é um ponto bastante preocupante. Os bacilos gram-negativos, bom, voltamos a eles, né? Voltamos a falar da Pseudomonas, voltamos a falar de vários outros dos nossos micro-organismos. Aliás, na pergunta do período da manhã também quanto a Pseudomonas, nós duas confidenciamos, né? Que sabemos como ela cresce até em água, contaminando combustíveis, digamos assim, não é? Como residual, ela ainda cresce. E os seus pigmentos, a piocianina, por exemplo, que a identifica com muita facilidade. E a preocupação das endotoxinas, não é? Que já falamos a respeito. Bom, os espirilos pouco prováveis são tipicamente relacionados à contaminação fecal, então não é o nosso foco. E vamos agora aos fungos, não é? O fungo já está no grupo dos eucariotos, capazes de sobreviver sob condições ambientais diversas. Essa figura nos mostra uma coisa terrível, né? Crescimento mais lento, comparando com as bactérias, mas eles vão, né? Crescendo aparentemente daquele armário que você não abre. Quando você abre, esse crescimento muito lento já é assintoso, né? E preferem temperaturas baixas e alta umidade. Leveduras, fungos microscópicos muito maiores que as bactérias. E as origens típicas: humanos, vegetais, solos e as próprias matérias-primas. Os filamentosos, nem pensem em abrir uma placa desse tipo num ambiente controlado. Mesmo, eu me lembro que tanto os fungos como alguns outros esporos, né? Trabalhando no laboratório, gente, houve uma época que eu marquei vidraria, que eu defini ambiente separado para trabalhar, porque é outra coisa terrível, né? Mas são lindos ao mesmo tempo, olham, é lindo. E o risco das micotoxinas, né? Aqui nós temos uma tabelinha também pega de um trabalho, não é? Que mostra uma hierarquia de resistência microbiana. Aí temos, não vou ficar lendo todos os nomes de micro-organismos, acho que dá para os senhores mesmo lerem, talvez lá no fundo alguma dificuldade. Mas embaixo temos, por exemplo, as bactérias gram-positivas, lá em cima os esporos bacterianos, os prions, e aí vai, não é? Isso me faz lembrar, a Marina vai falar depois do almoço sobre agentes que possam nos auxiliar a controlar esses micro-organismos. Ainda assim, eu vou trazer um ponto de controvérsia usual, não é? Que é até que ponto nós obrigatoriamente temos ou não que fazer a rotação entre os agentes para asepsia. E a resposta conceitual é não. Por quê? Porque eles
não adquirem resistência. Entretanto, é altamente recomendável, praticamente obrigatório, que se tenha algum esporicida, não é? Que se deva usar quando se atinge níveis mais altos e periodicamente, não no dia a dia, tá? Bem, aqui nós temos, por outro lado, vocês veem que eu gosto de torta, né? É mentira, não sou tão chegada, não. Mas os desenhos aqui nos levam a isso, tá? E nós temos, então, em cima, grau A e B, que correspondem, não é, às classes 5 e 6 por grupo. Então, temos uma parcela grande de gram-positivos, 81%, e no quadrinho de baixo, gente, aí para não ficar só na torta, né? Embaixo a gente tem um quadrinho, tá? No quadrinho de baixo, a gente tem gram-positivos 63% na classe C, 41%. Então vejam como caiu. Por que caiu? Porque na classe C e D, tanto são classes, digamos, de menor rigor no seu controle, como de possível acesso à água. Pode ser que tenha uma torneira, pode ser que tenha algum ponto de água, tá? E aí, na proporção inversa, nós vemos um crescimento de gram negativo, vejam, C 12%, D 20% de gram negativos, 1% e 8%, respectivamente, de fungos, que lá em cima estão numa proporção muito maior, muito menor, não é? Ao contrário. E aqui nós temos, coerente com essa questão de gram negativo e de gram positivo, nós temos a identificação, tá, de gêneros e a coerência de forma semelhante, não é? Então, quais são os gêneros prevalentes em um ou outro tipo de ambiente? Vocês percebem que aí nós temos em gênero. Aí nos leva a uma outra reflexão, né? A dificuldade, a necessidade real ou não de identificação da espécie. Eu estava um mês e pouco atrás num evento do PDA e aí ao final se fez uma roda de discussão, né? E havia, como aqui nós temos representantes, eu vi que muitos de vocês levantaram a mão, confirmando que trabalham em indústria, não é? E quais consideravam importante a identificação no nível de espécie. Bem, então, para um ambiente no qual se faz produção com processo acético, houve por unanimidade a resposta sim, tá? Nos outros ambientes, não obrigatoriamente. Então, nós temos que usar sempre de coerência, quando é indispensável, até para fazermos, por exemplo, uma correlação entre um resultado de um teste de esterilidade com um resultado de um micro-organismo detectado no ambiente, a identificação inequívoca, ou uma situação de um media fill, por exemplo, em certos momentos isso é indispensável. Não sempre, então há que haver muito bom senso e coerência, respeitando sempre o paciente, não é? Que deve ser colocado acima de tudo, mas ao mesmo tempo a sobrevivência, digamos assim, dos processos da empresa e tudo o mais, tá? Bem, o que deve ser monitorado? Alguém quer interromper? Alguém quer fazer qualquer colocação? Por favor, gente, vamos lá. Ar, gás comprimido, água, superfície e pessoal.
Então, vamos tocando o nosso esquema, então, não é? Partículas não viáveis. Nós já dissemos bem no início, não é, que para injetáveis, por exemplo, isso é imprescindível. E a grande vantagem das não viáveis é o resultado imediato, não é? Então, nós temos que ter a contagem, nós temos, inclusive, a ISO sofrendo uma alteração agora, né? Ela está, digamos, sofreu alguma mudança e temos ainda algum tempo para implementar aí esta mudança. Mas, de qualquer maneira, o princípio, tá? É a contagem, no geral, usando uma fonte laser, pode ser um equipamento remoto, de controle remoto, digamos assim, ou pode ser estacionário, pode ser um manual que se leva a cada pedaço e assim por diante. Aqui a classificação, né, das áreas limpas, as classes diferentes. Num quadrinho anterior, a gente falou que nós usamos, né, o termo de classe C, classe D, não é? Então, aqui nós temos a classificação, eu diria que antiga, tá? Antes da modificação. E para quem é da época que vivenciou a indústria farmacêutica na época anterior, nós estávamos muito acostumados à classe 100, à classe numérica de forma diferente, porque a gente media em pés cúbicos, né? O pé equivale a 3,5 metros, né? Então, aqui mudou o conceito, a nomenclatura, e se não me engano, na quadro seguinte, exato, aqui tem a correspondência, não é? Entre, por exemplo, a classe 5, que conforme o Orange Guide da Comunidade Europeia, corresponde aos graus A e B. Também no Brasil foi adotado essa mesma classificação, tá? E que, por sua vez, conforme o Federal Standard, o 209E, é obsoleto, aquele que eu tinha dito para vocês, né, o antigão, não é mais o aplicável, e o Japão mantém a nomenclatura, então, da classe 5, a 7 e 8 correspondentes a C e D, tá? Aí é uma questão de nomenclatura e de evolução dos tempos, mas o conceito é exatamente o mesmo. Partículas viáveis, o monitoramento pode ser feito de forma ativa e passiva. A grande tendência é que se parta para ativa, mas não por saudosismo, mas eu gosto sempre de dizer que os valores se mantêm. Aliás, na microbiologia, por mais que haja evolução, por mais que se parta hoje para métodos rápidos, etc., os conceitos são os mesmos da microbiologia tradicional, né? E aqui, na verdade, o que o sistema ativo mede, comparativamente ao que o passivo avalia, são situações diferentes. Então, eu diria que o passivo representa a sedimentação, desde que não haja turbulência, que representa muito o que o produto sofre, desde que num período de pelo menos 4 horas, a não ser que o processo seja menor que isto, não é? E a ativa tem a grande vantagem do dimensionamento do volume. Próximo, por favor. Aqui nós temos algumas fotos, né? Peneira, filtração com o impacto, slide to agar e o centrífugo com a deposição das partículas viáveis. E lembrando que nunca se pode correlacionar um ao outro, não é? Se for o caso de mudança por questão ou mercadológica ou qualquer que seja a motivação,
um período de paralelo para que se possa, aí sim, eventualmente obter a correlação, respeitando um período relativamente grande de tempo, não é? O passivo eu acabei já falando, aliás, a Marina vai voltar nesse tópico, então deixa eu deixar espaço para a Marina, senão meu defeito de descendência italiana vai longe, né? Então deixa eu me aquietar aqui. Uma outra coisa que a Adilene falou muito bem logo pela manhã, capacidade promotora de crescimento, fundamental. Há quem imagine que você faz um lote comercial e já pode usar. Não, você tem que fazer do meio, por exemplo, aqui na recepção nós temos as plaquinhas Rodac com meio de cultura. Se for eventualmente, fosse eu a prepará-lo, eu teria que fazer a cada partida, porque fatores interferem, não é? E uma coisa muito importante, se for aplicado no monitoramento ativo após a amostragem preconizada de X litros de ar, tá? O X varia dependendo de qual dispositivo eu estiver usando. E se for no passivo após a exposição pelo tempo maior que eu estiver usando. Plaquinha bonita, né? Vamos em frente. Monitoramento de superfície. Permite avaliar, né, a efetividade rotineira, a efetividade, aliás, das práticas, incluindo limpeza e desinfecção, potencial de contaminação cruzada. E o procedimento que descreve o programa, aliás, de monitoramento de superfície também deve descrever aquele que é empregado na remoção dos resíduos de meio de cultura utilizado para sanitizar o local imediatamente após a amostragem. Isso me faz lembrar de comentar que nunca se faz esse tipo de prática, por exemplo, no isolador. Porque por mais que se faça de uma forma cuidadosa e com eficácia, digamos assim, a remoção do resíduo, não é válido. E tem também aquela consideração de que num ambiente onde você vai esperar muito não crescimento, diz mais usar inclusive um meio líquido, tá? Com uma boca larga, digamos assim, para a queda, para a sedimentação do micro-organismo, que vai te dar um resultado sim ou não do que a enumeração. Nós voltamos a esse ponto, tá? Bem, aqui eu não vou falar nada, gente. Vocês peguem lá um exemplo da Rodac, não é? E sintam vocês mesmos o exemplo, tá? Aqui eu deixo para vocês quem eventualmente não conseguir perguntar, porque já está muito didático a coisa e a Marina retorna à questão, né? Aqui nós temos o suave, a rinsagem, cada um com suas vantagens e desvantagens. Estou deixando para você, Marina, senão eu fico a replicata do que se pode falar, não é? Monitoramento de pessoal. Na verdade, quando vamos para o pessoal, o ponto fundamental que eu mais valorizo e que mais é importante é o treinamento e o comprometimento das pessoas. Muito, muito mais até do que um teste, embora ele seja importante, mas que vai fazer uma tratativa do pessoal como um objeto. Porque na medida que nós temos o teste de mãos, por exemplo, ele é fundamental. Porém, mais importante é que tenhamos pessoas treinadas e comprometidas com as técnicas e com os resultados, né? Mas aqui nós vemos, de qualquer maneira, o teste e todos eles colocados na placa de Petri, o resultado já depois da incubação,
neste exemplo em particular, é um péssimo exemplo, né? Mas vamos a ele, se fosse muito bom não teria graça de se observar, não é? Então a gente procura as coisas mais feias / bonitas, e a controvérsia que existe quanto a quando fazer o teste de mãos, não é? Assim como quando fazer o teste das próprias áreas de paramentação. Eu diria que sempre é importante pegar a situação de pior caso, mas isso é muito bom no momento de treinamento. No momento de rotina, eu tenho que pensar no produto e sempre fundamental nós nos lembrarmos que é importante o controle no monitoramento ambiental. Ele é imprescindível, porém, ele nunca deve, por si, provocar ainda mais risco pela intervenção humana de contaminação do produto. Aqui vai trazer, mais ainda valorizar a apresentação da Delene, né, quando fala do meio de cultura que é crítico, mas também os locais de amostragem são críticos, a escolha justificada, qualificada. Quando falamos do ativo e do passivo, as duas técnicas, no geral, é recomendável que ambas sejam feitas muito próximas uma da outra, mas nunca ocasionando problema adicional ao produto, tá? Eu acho que basicamente é isso, senão eu acabo obstruindo as outras informações, não é? Limites de alerta e de ação. Aqui nós temos toda a área microbiológica, uma elevada variabilidade e imprecisão dos dados. Vejam aí no finzinho do slide, tá? Eu não sou muito de me prender a textos longos, não, eu vou pensando uma coisa aqui, outra ali, não é? Mas vejam aqui onde está escrito um exemplo. 3 unidades formadoras de colônia com coeficiente de variação de 57,35%. Isso significa que eu posso ter, nessa circunstância, uma leitura de 1,2 até praticamente quase 6, tá? Por isso que eu disse a vocês que naquela circunstância de um ambiente com muitos zeros, com um ambiente bastante qualificado, a proximidade entre um limite de alerta e um limite de ação é ínfimo, se é que existe, não é? E uma das causas para se reavaliar esta questão é justamente esta variabilidade que se apresenta. E também quando eu falei de eventualmente se colocar num ambiente muito diferenciado, por exemplo, no isolador, um meio de cultura líquido, que simplesmente vai me dar uma resposta sim ou não, tem a ver com esta circunstância, tá? Por quê? A cada vez mais, e por enquanto, a farmacopeia americana é que foi a pioneira, digamos assim, em considerar, quando se fala de limites para os diferentes ambientes limpos, não mais determinado número de unidades formadoras de colônia, mas sim o incident rate, quero dizer, quanto que se tem de incidência de resultados que superem o limite de ação, no caso, né? Frente ao número total amostrado. E aí nós temos nesse quadro um comparativo entre
Comunidade Europeia, FDA, a Farmacopeia Americana e o guia do Japão, não é? Guia japonês fica mal falar, né? Você tem que pensar que eu estou com um guia japonês aí, até pode ser interessante, mas perigoso. Não ri que o caso é sério. Mas aí... Consegui, gente, né? Por favor. Fica cansativo ouvir alguém falar. Por isso que eu peço, gente, por favor, eu acho até que você trouxe umas sacolinhas para acordar todo mundo aqui. Olha lá. Enquanto vocês pensam aqui, eu vou pedir para a Karina fazer aí um sorteio. Quem fizer pergunta. Para quem fizer pergunta ganha sacola. Olha lá o estímulo, gente. Já que a professora está falhando em fazer pergunta, porque né, não parei para pensar, não estou boa nisso hoje, então quem fizer ganha sacola, tá bom? Bem, então... ótimo. Com esse estímulo... Na verdade já tinha, só não sabia se deixava para depois ou se podia fazer agora. Então vamos em frente. Lá na empresa do trabalho, hoje a gente não tem mais a parte de estéreis, a gente só tem a parte de não estéreis. Tá. Como a senhora disse, hoje a gente não tem um requerimento para ter uma área classificada na profissão de não estéreis, mas a nossa área ela é classificada. E aí a gente está num debate muito acentuado sobre, quando eu tenho uma área estéril, como estava no seu slide, a gente precisa fazer o monitoramento em uma situação dinâmica. Então, eu preciso fazer um monitoramento em operação. Mas quando eu parto para uma área não estéril, é válido eu fazer esse monitoramento numa situação dinâmica ou eu posso fazer ele em repouso? E aí, se eu fizer em repouso, eu preciso de uma sala limpa, então, na verdade, eu não estaria avaliando, eu estaria avaliando a limpeza da minha sala, né, se ela seria eficiente, estaria avaliando também a questão do ar-condicionado, se está funcionando corretamente, etc. Mas existe algum guia, pensando em parte não estéril, da situação do monitoramento ambiental? Olha, eu confesso a você que eu desconheço um guia. O que eu conheço, inclusive hoje, tem uma das meninas trabalhando comigo, fazendo o seu mestrado sobre esse tema em uma produção, é uma empresa internacional, não vou falar o nome porque ficaria pouco ético talvez, mas ela tem trabalhado justamente adotando um conceito muito semelhante ao que se adota no caso dos estéreis, tá? E trabalhando inclusive com frequência, que apesar de não ser estéril, o índice de contaminação naqueles ambientes, que é de sólido, tá? É muito baixo, então não é possível até que se aplique Gauss, então é Poisson, e Poisson, quando você vai, não é, para incidência, ele permite até uma aproximação ao Gauss, tá? Então é um trabalho estatístico bonito e ela está fazendo todo esse trabalho, mas eu diria o seguinte, é uma decisão corporativa. Desconheço, pode ser que exista, mas eu desconheço algum guia, alguma preconização internacional que diga, que oriente neste sentido. Também nesse último PDA não escutei nada a respeito, são decisões corporativas. Por quê? A tendência é cada vez mais se ter, né, um incremento no nível de exigência. E a identificação, também pegando o exemplo que eu conheço muito bem, porque eu sou orientadora no nível de mestrado, então eu não interfiro na confidencialidade, porém, novamente, sem citar nomes, a gente vai aprendendo juntas, não é? Também a identificação está sendo feita não de todos os contaminantes, mantendo aquela mesma estratégia de identificar colônias. Eu não sei quantos, de fato, têm a vivência do dia a dia, que eu me lembro que quando eu trabalhava em bancada, né, nós separávamos a colônia que tem uma aparência lisa, brilhante, estou pegando coisas de lembrança, gente, ou aquela que é opaca, ou a colônia que tem uma coloração rósea e assim por diante, e a
agrupa-se, não é? Porque realmente é inviável você identificar uma a uma. E qualquer inspetor, seja de FDA, seja de Anvisa, seja de onde for, entende isso, tá? Mas identificação com espectro de massa, tá? Para não estéreis. Eu não sei se eu respondi. A gente chegou a procurar, realmente não achamos um guia, até mesmo a empresa ela sendo global, né? Não tem assim, uma decisão tomada, então acaba que cabe ao site decidir qual o tipo de monitoramento que vai fazer. Certo. E aí, mais uma questão que eu tenho, a senhora falou sobre não fazer o monitoramento em superfície no isolador, por conta do resíduo do meio de cultura que poderia ficar. Não de superfície, de ambiente. Ah, tá. De não fazer com o meio de cultura, de não fazer com o RODAC, porque o RODAC, você vai remover o resíduo, mas você faz sim de outras formas. Mas continua, por favor. Esse isolador que a senhora se refere, ele é tanto da parte de produção quanto da parte de controle de qualidade, ou seria mais o de produção? Por quê? Hoje a gente tem um controle de qualidade, um isolador para análise de injetáveis. Um dos parâmetros que eu tenho para saber se eu tive contaminação externa durante o meu teste é o monitoramento das luvas do operador. Então, hoje, dentro do meu isolador, eu faço sim o monitoramento por superfície. E depois a gente tem todo um procedimento de limpeza para poder garantir que esse meio de cultura seja retirado. E aí eu fiquei um pouco surpresa quando eu escutei essa questão do que não seria o ideal fazer esse tipo de monitoramento dentro do isolador. Eu realmente pensei no lado produtivo, tá? Produtivo. Se pensarmos no lado analítico, e até pode ser extrapolado eventualmente num final de campanha do produtivo, porque aí você não terá o risco, o risco que eu quis colocar é daquele residual interferir, sendo ele agente de contaminação no produto. Sim. A questão analítica é bastante distinta. Muito obrigada. Olha, ganhou sacolinha, gente. Mais perguntas? Pergunta vale sacola. Olha lá. Sacola é bonita. Todo mundo tem que ter estímulo. Olha lá. Meu nome é Thiago. Bom dia, Thiago. Só para complementar o que você tinha falado, normalmente na empresa que a gente trabalha, a gente tem as áreas, a gente não tem a área B, a gente lá tem a área A, que é de estéreis, a área C e a área D. A área D e a área D normalmente a gente faz mensal, controle, monitoramento ambiental. E o que acontece? Quando a gente vai fazer um monitoramento e a área está em produção, pode ser que dê contaminação. Dependendo do produto, dependendo da sala, do que a gente está trabalhando. Então, só para lembrar, é estéreis? Isso, tá. Não estéreis. Não estéreis, tá. E o que acontece? Se der uma contaminação alta, para a gente não ter um limite de alerta, um limite de ação, a gente repete essa análise. Normalmente pede para limpar novamente a sala. E quando não está produzindo, para a gente ter um parâmetro, a gente faz tipo uma média. E o que acontece? Quando é estéreo, normalmente a gente faz essa análise toda semana, conforme o novo relatório da Anvisa. Quando é estéreo, tem que fazer semanalmente, se tem a produção ou não tem a produção. Então a gente também retira uma média. Quando está na área estéreo, estão produzindo, a gente vai lá e faz aquela análise. E quando não tem análise, durante aquela semana, a gente faz também e tira uma média. Porque senão fica muito vago, assim, tá muito alto, tá com um nível de fungo muito elevado, ou de bactérias, porque estava produzindo naquela sala. Então, normalmente, a gente não achou guia também lá, a gente faz por questão de, porque você estava passando para a gente, parâmetros da empresa. A empresa, ela pega, faz a padronização dela própria, a gente tenta pegar o máximo de itens que a gente procura na legislação, mas quando a gente não encontra, a gente tenta fazer por questão de média, entendeu? Aí tentar repetir, pedir para fazer uma nova limpeza na sala. Caso você não consiga, a ideia alta contaminação, aí sim tem que ver o que está acontecendo, se é um efeito externo que está causando aquela contaminação. Você busca a fonte, não é? Tentar identificar, pelo menos tentar identificar a fonte do problema. E até porque a questão de identificação da bactéria, a gente às vezes, quando vai fazer uma identificação de bactéria, a gente pode pegar na mesma colônia, estava falando, né, uma opaca, eu jogar no identificador e, por exemplo, dar uma pseudomonas e depois dar uma Escherichia coli, ou micrococcus.
Entendeu? Porque às vezes o problema está no isso. kit de identificação também. A gente não consegue esse kit de identificação porque o que a gente trabalha lá na empresa, a gente pega os kits, ele vem as cores e depois você joga direto no sistema e o sistema ele te mostra as bactérias que vai vir. E fica muito vago, assim, porque você não tem certeza do que você está identificando. Entendeu? Então pode ser que tenha uma variação. Muito bom essa inserção que você fez, e aí até dá para cruzar algumas coisas interessantes. Bom, eu vou começar de trás para frente, não sei se vou me esquecer de algumas abordagens que eu queria fazer. Eu tenho tido informação também de interação, de conversas, porque por vezes a gente agrega muito mais conhecimento conversando, interagindo, do que ficando isolado, né? E mesmo com identificações as mais sofisticadas, como por justamente, apesar da ampliação das bibliotecas, cada vez mais estarem inserindo contaminantes ambientais, elas ainda têm uma base clínica, tá? Então, esse erro, digamos assim, de identificação microbiana tem sido, infelizmente, mais frequente do que seria desejável. Isso também eu tenho relatos de, outra vez, sem dizer nomes, mas de situações próximas do que a gente deveria supor de ideal, tanto de quem produz quanto de quem avalia com esse tipo de situação. Uma outra coisa, tinha 3 coisas que eu queria comentar, a segunda eu não me lembro, mas já esqueci, mas a outra que eu queria comentar, e eu vou pegar um gancho, não contrapondo o que você falou, entretanto, trazendo uma outra lembrança, assim, porque você trouxe a situação que você faz numa situação de não dinâmica, tá? Você não está produzindo. Aí, perfeito. Entretanto, um questionamento que de alguma maneira chegou é quando, numa situação de dia a dia, tá? Vale repetir uma amostragem? E a resposta é não. Por quê? Hoje é diferente de amanhã. Exatamente. Por mais que você repita, você não trará novamente a circunstância, aliás, anterior. O que você vai provocar é algo indesejável, porque você vai adicionalmente inserir o ser humano, inserir fator de risco, quer dizer, você vai superdimensionar a etapa de avaliação sem resultado de benefício, porém fazendo o inverso. Não sei se eu me fiz entender assim, né? Então, há que se tomar bastante cuidado com isso. No caso, o que você falou está bem, está perfeito, porque é uma situação não de produção, mas há que se pensar. E o que mais? Tinha alguma outra coisa, mas já foi, gente, desculpe. Mas é muito bom. Olha, merece a sacolinha, quem mais? Acho que era você que tinha, não? Gente, se o meu pedido não vale, de repente a sacolinha pode nos ajudar. E ajuda a todos, olha lá. Ajuda a todos, porque é com a conversa que a gente agrega mais, não é? Estou meio envergonhada. Olha, regra geral, temos que ser sem vergonha. Outra vez, nada acadêmico. Gente, se me escutarem falar isso, professora titular, papapá, falando sem vergonha em pleno auditório lotado. Mas é sem vergonha do ponto de vista, quanto mais perguntamos, melhor. A minha pergunta em relação à Meu Deus. Identificação. Identificação? Por exemplo, eu trabalho com estéreo. Uhum. Então, meu controle ambiental, todas as minhas bactérias eu identifico. Né? E a senhora falou que não precisava para não estéreo. É o que eu entendi. Me desculpe. É uma tendência que se identifique. O que eu disse aqui não é
exigido, dependendo da circunstância, que você chegue na identificação da espécie. Eu não disse que não... por isso que é bom a gente voltar à questão, gente. O nível, a profundidade da identificação é que oscila entre estéreo, não estéreo, as circunstâncias. Mas continua, por favor. No que a senhora quis colocar, assim, a identificação da espécie, ou só colocar lá só as características da bactéria no databank, quando a gente for identificar, colocar? Eu acho que eu não entendi. Porque a espécie, por exemplo, na sequência da identificação, geralmente eu faço uma micromorfológica. Geralmente, a primeira etapa, exceto, por exemplo, quando eu trabalho com ácidos graxos, eu não preciso fazer o GRAM, tá? Mas o genotípico também não preciso fazer o GRAM. Vou direto no método de identificação. Mas, geralmente, eu parto para o GRAM, do GRAM eu vou para o fenotípico e vou para esses métodos instrumentais mais sofisticados. A maior parte desses métodos instrumentais, eles permitem a identificação da espécie, não da cepa, tá? Eu não sei se é aí que nós estamos... Quando você falou espécie, eu fico meio perdida, porque você falou de características. Quando eu digo espécie, gênero e espécie, não a cepa. Estamos falando a mesma língua? Sim. Tá. Agora entendi. Ficou claro? Então, tá bom. Obrigada. Olha, quem tem... Eu não sei os nomes das pessoas. Essa moça de óculos tem uma pergunta, você também tem uma, e lá atrás também tinha. Então, alguém me ajuda, por favor, a controlar, senão... Porque o microfone... Por favor. Meu nome é Rosemary, trabalho na PR4 e hoje a gente não trabalha mais com área estéril. E minha dúvida é a área não estéril de controle ambiental. A gente fez várias obras agora, quando não é controlado, a gente estipula o número, né, porque não tem limites aceitáveis. E depois de várias obras que a gente fez, a gente não está conseguindo manter aquela média de controle ambiental que tinha antes, né? Então, sempre no limite de alerta, no limite de ação, esse limite que a gente predispôs. E a senhora falou aí sobre o rodízio de desinfetante. Ele é viável ou não viável? Porque a gente sempre faz esse rodízio quando começa a ter uma contaminação. A nossa maior problema é com fungos e levedura nesse ambiente. Aí eu queria saber qual desinfetante melhor assim, que eu posso usar para conseguir diminuir essa contagem. Olha, eu tenho que dizer que sua pergunta está difícil e complexa, porque são várias perguntas e eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou, assim, apenas dizer a você que, e depois, se por acaso eu não atingir, depois nós voltamos a conversar, não é? Mas, assim, um dos aspectos que vale a pena comentar é que os limites, eles devem ser feitos tendo por base o seu ambiente específico. Se você reconstruiu, eu não conheço com detalhes quanto você conhece essa situação particular. Se você reconstruiu, se você fez reformas, etc., então, aparentemente, você não tem mais aquela circunstância, aquela área, conforme ela era na definição do seu primeiro limite. Então, você tem que avaliar e quiçá voltar a fazer toda a qualificação, partindo realmente do as-built, quer dizer, fazendo toda a reavaliação do ambiente, conforme construído, sem operação, com operação. Parece-me que é este o cenário, tá? Aí, com relação... se eu perder alguma coisa, você, por favor, me traz de volta. Com relação à não rotação
do agente que você usa durante o processo, o que eu coloquei aqui, conceitualmente, nós temos uma situação diversa daquela que se usa na antibioticoterapia, porque os antibióticos, daí que a gente pensa em logística reversa, daí que a gente pensa em controlar muito a administração dos antibióticos, porque os micro-organismos adquirem resistência aos antibióticos. Já no caso dos desinfetantes, não existe esse conceito aplicável, tá? Então, do ponto de vista científico, não existe defensabilidade para você, digamos, impor ou para você praticar a rotação. Entretanto, em certas circunstâncias, quando você vem numa linha base, tá? Que é o estado de controle, lembra-se que eu disse do estado de controle, e de repente você sofre alguma coisa que distorce totalmente o que você vinha tendo, não é? Aí é sim um sinal de alerta. E, se eu entendi bem, você tem fungos. Fungos leva a pensar, se for bolor, nos esporos. Então, você tem que ter também já avaliado para aplicá-lo, quando pertinente, um agente esporicida que não é aquele que rotineiramente você estaria usando. Eu não sei se clareou um pouco. Nada. E se ficar alguma coisa que eu não respondi, por favor, depois você complementa. Tem... Uhum. A minha dúvida é em relação ao controle de qualidade de produtos estéreis. Na minha empresa a gente não fabrica, mas nós vamos começar a analisar esses produtos. Então, assim, como é uma coisa muito nova, eu queria saber se a gente precisa realizar um monitoramento também da área e do fluxo, onde a gente vai fazer o teste de esterilidade. E se a gente tem que seguir as mesmas normas da produção, no caso. Sabrina, da Medquímica. Sim, Sabrina, obrigada pela questão. Veja, quanto a você obrigatoriamente controlar o ambiente onde você faz o teste de esterilidade, sem dúvida, isso é essencial. Com relação a usar exatamente a mesma tecnologia que você usa no setor produtivo, não obrigatoriamente, tá? Você tem que ter segurança, sim, de que você não esteja introduzindo contaminação que vai acarretar um falso positivo ou um falso negativo. No caso, acho que a preocupação seria aparentemente mais o falso positivo, né? Mas não obrigatoriamente usar a mesma tecnologia. Vou dar um exemplo. Pode haver situação em que você use na produção um isolador e não obrigatoriamente no teste de esterilidade você trabalhar com isolador. Teria mais coisas para comentar, mas talvez com esse exemplo a gente possa já dar uma ideia, pelo menos. Agora, controlar monitoramento ambiental, sem dúvida, é indispensável. Tá bem? Bom dia. Meu nome é Renan, sou do ensino médio. A gente está tentando implementar agora um procedimento de monitoramento ambiental do ar por sedimentação. E a gente fez algumas pesquisas e não conseguiu encontrar muito bem tanto especificações quanto tempo de exposição. A gente viu em 3 lugares diferentes, 3 exposições diferentes. Você está falando ali agora de 4 horas, até 4 horas. Você encontrou isso na farmácia americana, na brasileira, ou em alguma RDC? Olha, Renan, obrigada pela pergunta. 4 horas é o parâmetro mais recomendado na literatura. O que existem, por vezes, são questionamentos. Por que 4? Vamos partir daí, tá? No passado, não era 4,
eram no mínimo 1 hora. Primeiro, no mínimo meia hora. De meia passou para no mínimo 1 hora, desculpe. E atualmente se diz 4. Por que essa mudança? E sempre é importante a gente ter em mente o porquê das coisas e a base científica de uma ou de outra opção ou alternativa. Bem, o que a gente deseja é que, respeitando as turbulências que podem ocorrer no ambiente, você permita a sedimentação, não é, das partículas, e junto das partículas não viáveis irão também se depositar as viáveis sobre as placas. Bem, essa evolução dos tempos de meia para 1 para 4, tá? É que num primeiro momento se pensava, com meia hora sedimenta tudo que tiver que sedimentar. Depois, não é bem assim. Então, foi ampliando. Por outro lado, nas últimas discussões, eu cheguei a ver perguntas do tipo, mas a minha operação leva menos que 4. Eu tenho que deixar as 4? Não, é meio que ridículo perguntar, gente, mas eu escutei isso de gente de alto nível, tá? Então, vamos, né, colocar. Então, não é que tenha que ser 4, tá? Pode ser menos, mas o aceito hoje de literatura, Agora, eu confesso que eu não me lembro da onde, que fonte exatamente, mas a literatura internacional, tudo que tem de mais atual, referencia 4, tá? Seria no mínimo 4. No mínimo 4, exceto quando o seu processo, aquilo que você está avaliando, dure menos que 4. Tá? Deu para responder? Tem algumas questões a gente conversa depois. Tá bom, Renan. Como você achar melhor. Obrigado. Tá? Nada. Pois não? Você tinha levantado faz tempo, eu me lembro. É que é difícil, né, a gente coordenar aqui Meu nome é Ana, sou da GND, tá? Faço parte da organização. E, assim, uma dúvida. Quando nós fomos escolher pontos de monitoração para validação, Interessante essa questão. Escolha dos pontos. Eu me baseei no mesmo cálculo que a gente faz para a contagem de partículas de ar, para avaliação de ativa, né? O RID que a gente utiliza. Então, eu queria saber se eu posso estar fazendo essa relação, tá? De quantidade de pontos que eu falo. Por quê? Na ISO tem um cálculo que me fala a quantidade de pontos para particular, tá? E, no caso, para uma monitoração microbiológica, eu não tenho esse cálculo. Desculpe se tiver algum guia, não existe esse cálculo. Então, fiz essa relação de não viável com viável, uma vez que os dois estão avaliando ar, né? Então, se eu posso estar fazendo essa relação, se isso é correto, ou qual seria a melhor opção, né, em relação à quantidade, porque criticidade a gente avalia em relação ao processo, mas quantidade de pontos para uma avaliação ativa, vamos dizer assim. Monitoramento de ar. O que você fez de mais ou menos se basear no total para ir para viáveis, aliás, é pertinente. Eu gostaria de lembrar que prenda-se sempre a questão de análise de risco. Então, veja todo o mapeamento e, considerando equipamentos, considerando operações críticas, pela sua exposição, parece-me que você viu tudo isso. E aí, a análise de risco vai te dar elementos, sustentação para você ter defensabilidade nos pontos que você escolheu. Agora, quantos? A decisão vai ser sua. Tá? Desde que isso não se esqueça apenas, e parece-me que está implícito, de colocar próximos, não tão próximos
que ocasione interferência, mais próximo das operações de risco, tá? Mas não tem um mínimo, não existe isso de forma rígida. Sim, o fato de eu estar fazendo essa relação também não estaria correto ou correto? É difícil dizer correto ou incorreto. Aliás, gente, preciso dizer uma coisa para vocês todos. Eu não represento aqui a Anvisa, também não estou te colocando de forma, como é que eu posso dizer? Não estou desejando constranger, mas o que eu estou procurando colocar em todas as questões e também na apresentação tem por base o conhecimento científico e algo da experiência. Eu coloquei desta maneira porque de tudo que eu li, e por exemplo, quando o Renan perguntou, às vezes a gente eu leio muito artigo, leio muito guia e às vezes foge exatamente a fonte de uma ou de outra informação. Mas, no geral, a coisa acontece de forma muito uniforme, as tendências são muito uniformes, tá? Então, nem é conflitante isso. Então, não existe um N mínimo. Eu acho que o fundamental é que você tenha segurança de que, com essa seleção de pontos, cuja base foi a medição de partículas não viáveis e, eventualmente, você possa reduzir isto. Porque, lembre-se, se você é invasiva demais, você pode, ao invés de estar agregando valor, estar fazendo o inverso. Tá? Eu não sei se eu cheguei, mas é difícil eu definir, está certo, está errado, por isso que eu fiz aquela colocação de Anvisa, gente, por favor, não foi de forma maldosa não, viu? Nada. Oi? Por favor. Usa inclusive o microfone, que aí todos escutam, é uma coisa, vamos ser proativos, não é? Só para dividir o que a gente faz de repente de ajuda, a gente ficou nesse dilema de quantos pontos iríamos monitorar também. Como você não tem nenhum guia que te diga, monitore o mesmo número de pontos que você vai fazer para partículas não viáveis, a gente escolheu os pontos mais críticos do processo. Então, onde eu tenho produto exposto, onde eu tenho o maior número de pessoas, e hoje a gente monitora um ponto de cada tipo de, por exemplo, monitoramento do ar ativo e superfície por sala. Então, hoje eu não faço 4 pontos, porque eu tenho 4 pontos que eu fiz na minha pesquisa de não viáveis. Eu tenho um apenas de monitoramento ambiental de viáveis. Isso reduz, né, o risco para o seu processo e o custo também, o tempo do operador. Pode ser, às vezes você tem uma sala pequena, alguma coisa que não agrega tanto valor. Então, hoje a gente faz um ponto por sala e a gente já teve inspeções de diversas autoridades sanitárias do mundo todo, e isso nunca foi questionado. Apenas exatamente isso, uma avaliação de risco do porquê daquele ponto. Agora, quantos pontos fica ao seu critério? Talvez você não precise ter 4 ou 5 pontos numa área, não seja suficiente. Tá? Ótimo, nós agradecemos isso. Outra ponderação que eu estava me lembrando enquanto você falava, só acrescendo, é que não obrigatoriamente, uma vez definidos aqueles pontos, você tem que eternizá-los, tá? Se por qualquer circunstância, algum fator novo, etc., você perceber que é interessante, dado algum resultado, alguma situação qualquer, alterá-los, esta também é uma prerrogativa, tá? Que dá mais segurança a você. Tá? Que horas são? Professora Terezinha. Oi. Oi, aqui. Oi, Mário. Não, você está vendo o horário? Não, eu estou vendo o horário porque eu estou preocupada. Veja, de um lado eu acho excelente, de outro... Acho que a dinâmica é bem interessante, está sendo muito proveitoso. Sem dúvida. Para não extrapolar muito o horário, vou abrir mais para 2 perguntas. Tá. E a gente pode... Não, da minha parte, gente, tudo bem. Eu só não sei se as pessoas têm alguma... Por mim, eu fico o dia todo, sem problema. A gente vai a partir da tarde também, pode voltar com mais discussões, né? Perfeito. Então, vou passar para mais 2 pessoas. Tá ótimo. Perfeito, Mário.
Porque é o mais rico, justamente é isso, sim, sem dúvida. A minha é bem rapidinha. Meu nome é Daniele. Eu fiquei em dúvida em relação à identificação. A gente é muito questionado pela Anvisa, né? Em relação ao limite de alerta ou limite de ação. No caso do monitoramento ambiental de uma área estéril, a gente tem um limite. Tipo, um exemplo que eu dou, 80 UFC. Na hora de identificar, em áreas pode crescer 10, 20 colônias. A gente identifica tudo que cresce ou somente o que tem um limite de alerta, que a gente é muito questionado em relação a isso. Você identifica um limite de ação, mas e o alerta? Por que o alerta não? Aí, como a senhora falou, que a área estéril, a gente pode identificar qualquer tipo de micro-organismo, aí eu meio que fiquei em dúvida. Assim, qualquer coisa que cresce quando você trabalha com estéril, ou só quando a gente determina os limites de alerta e de ação? O desejável é que você identifique tudo que extrapolou os limites. Este é o desejável. É isto. Tá? Se estiver abaixo... agora, tem duas figuras aí que a gente tem que considerar. A identificação e a investigação. Identifique tudo e faça a busca, faça o que eu falei agora? A investigação. Aham. Aham. Mas aí, a partir do momento que a gente padronizar, vai identificar só o que está na ação ou no alerta também? Olha, está havendo um crescente de exigências. Agora, de outro lado, vamos voltar às origens. O que se questiona cada vez mais em áreas destinadas à produção de estéreis é que passa a não ser praticamente possível discernir limite de alerta e limite de ação. Eu prefiro responder desta maneira. Por quê? Você passa a ter tanta dificuldade, você não tem mais aquela definição de limite de alerta e de ação em termos de 2 sigma ou 3 sigma, tá? E sim, aquela variabilidade de unidades formadoras de colônia, sobre a qual estávamos falando, ela acaba sobrepondo, tá, o limite de alerta ao limite de ação. Quanto mais zeros você tiver, quer dizer, quanto menor a incidência de positivos você tiver, desaparece praticamente a diferença entre alerta e ação. Isso é uma coisa que não a Anvisa, mas que o mundo, eu diria, está discutindo. Por isso que quando eu apresentei aqui, e eu recomendo a vocês, a nós todos, né, estudarmos com bastante cautela tanto a incidência de recuperação, aqui está, olha, incidência, índice, né, de incidência, que é onde você tem valores acima, tá, do limite. E a incidência de recuperação, que é a incidência de qualquer detecção. Por quê? Exceto que você fale numa área menos crítica, tá? Eu estou imaginando que você está pensando em áreas críticas, em áreas, de fato, envolvendo a produção de estéril obtido por produto acético, porque é este o foco, tá? Então, provavelmente, você cai nesta situação aqui, tá? Então, a diferença, eu estou respondendo a sua pergunta de outra forma. A diferença entre limite de alerta e de ação praticamente não existe. E eu gostei demais dessa abordagem, porque eu me lembro que uma ocasião eu estava, não vou esquecer isso, eu fiquei pensando, é uma pergunta que me fez muito pensar. A moça me questionou,
numa situação, e ela deu números, inclusive, tá? O que é limite de alerta e o que é de ação? E eu, no momento, fiquei confusa, né? Poxa, mas não tem diferença. E logo na sequência, esse conceito passou a ser prevalente. Então, não se pensa para futuro até em dimensionar o UFC. E sim, ou dimensionar o UFC, sim, porém, sem que se possa ter diferença entre alerta e ação. Porque no incident rate, você está acima do limite de ação. No recovery rate, você está considerando positivos sobre total. Não sei se eu enrolei mais ou se o enrolar não no sentido de querer enrolar. Enrolar porque o assunto é novo, tá? O assunto é instigante. E a gente está trabalhando naquele assunto dos não estéreis, inclusive, em algumas das áreas, aplicando este conceito. Tá? É bonito. E outra coisa, dá um estudo estatístico diferenciado. Por exemplo, a recomendação também é para que você passe a usar o modelo estatístico monocaudal, que é usado para novos fármacos. Não mais o bicaudal, que é usado para bioequivalência. Parece que eu estou mudando de área, mas não estou, gente. É o que é preconizado, tá? Porque você passa a trabalhar com uma estatística mais sofisticada, digamos assim. Quando eu perguntei se eu enrolei, mas não é enrolar assim, é um assunto que merece ser estudado. Mas eles próprios vão perceber que para ambientes de produção de estéreis por processo acético, o que tem que questionar é outra coisa, é justamente, tem diferença? Tá? Isso o mundo está reavaliando. Nada. Vamos aprender juntos tudo isso, sabe? Porque é bem assim. Bom dia, professora Terezinha, muito prazer. Prazer. Meu nome é Clara, eu sou da Silvestre Labs, sou estagiária lá. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta que parece meio boba, Não. mas é que eu realmente não sei. Essa questão do monitoramento de pessoal, superfície ambiental, em se tratando de produtos não estéreis, ele deve ser feito? Tem alguma lei ou algum parâmetro que diga que ele deve ser feito no momento da produção ou no momento que não está havendo produção ou a empresa escolhe? Obrigada pela pergunta, não é boba coisa alguma. Bom, não estéreo. Monitoramento de pessoal, Isso. ou mãos, então. Isso, É mãos isso. e tórax. Mãos e tórax, perfeito. Veja, isso, aliás, é uma polêmica muito grande que existe também para estéreis, tá? Por quê? Qual é a situação de pior caso em termos do funcionário, do operário qualquer, não é? É o final do dia, digamos assim, é o final do turno de trabalho. Então, é interessante fazer no final. Por outro lado, também é muito interessante fazer durante a operação, durante o momento de operação crítica, tá? Só que aí, fazendo nesse momento de operação crítica, na sequência, ele tem que sair para trocar aquela paramentação ou aquela luva, tá? Então, é por isso que é uma resposta um tanto quanto complexa de se dar. Quando você está na fase de treinamento com relação à paramentação, faça em todos esses momentos. É recomendável, não é, que se faça em todos esses momentos. E, inclusive, antes de entrar. Porque quem me assegura que já quando, na entrada, o operário, o funcionário já esteja com um nível indesejável. Então, tem várias perguntas
feitas. E não existe uma regra, faça desta maneira. Tudo hoje nós temos que avaliar e criar suportes para uma das decisões a ser tomada. E escolher aquela que dê a maior segurança para o processo. Sempre lembrando, você tem que pensar em avaliar o ponto de risco maior, pensando no produto e pensando no paciente, tá? Pensando no produto e lembrando que se você for muito, for um processo muito intrusivo, muito invasivo, vale os dois termos, ao invés de você estar agregando valor, você está comprometendo o seu processo. E essa forma de pensar serve não só para o monitoramento de pessoal, mas também para superfície e ambiental? Vale para todos. Obrigada. De nada. E bom trabalho. Você fez uma pergunta muito pertinente. Podemos encerrar? A Rádio quer falar alguma coisa? A professora quiser concluir? Gostaria de agradecer a professora Terezinha aí pelas respostas, pela paciência aí com a gente, em termos de tempo. Sou eu quem agradeço. Aliás, eu não agradeci a todos. Eu fiquei muito contente com essa rodada de perguntas e com a oportunidade. Eu fico bastante satisfeito porque essa é a nossa terceira palestra, né? Nós nunca tivemos um público tão inclusivo assim. Sim, muito bom. Muito bom. Nós queríamos também fazer um sorteio dos livros da doutora Terezinha. Nós vamos sortear 5 livros, ok? Estavam na dúvida se faríamos agora ou se faríamos após a palestra da professora Marina também. Mas a doutora Terezinha parece que prefere que seja agora, né? Vamos lá? A decisão é sua. A senhora vai escolher aqui, tem uma numeração aleatória, a senhora não desconhece quem são as pessoas. Não. A senhora vai dizer os números aí, a senhora que é responsável pelo sorteio. Eu falo o número, é isso? Isso? Vamos lá. De quanto a quanto? De 1 a 100, né? De 1 a 100. São 5 números. 5 de 1 a 100? É melhor o microfone. A senhora não pode falar aqui. Bom. Eu não quero ter responsabilidade pelo sorteio. Muito obrigada por essa iniciativa, obrigada por tudo. Bom, eu vou realmente falar desconhecendo qualquer coisa. Então, eu vou usar a seguinte forma, critério, obrigada. Pegar um bem do comecinho. Pode ser. Eu ajudo a senhora. Então, me ajude. Nós vamos lá. De 1 a 20. De 1 a 27. 7. Quem é o 7? Vamos lá. Já vai pensando de 20 a 40. Daniela Rocha de Souza. Daniela Rocha de Souza. Da Ingredion. Ingredion, só um detalhe, gente. Vocês vamos deixar aqui o contato, porque nós não estamos com o livro aqui, estamos não? Não, Não, gente tem que... a gente depois faz a entrega, Faz a entrega. Como eu fiz. Tá bom? Agora a senhora tem de 20 a 40. 34? 34. 34. Maísa dos Santos, bioquímico. Maísa, parabéns. Agora de 40 a 60. 40 a 60. 50. 50. Vanessa Montenegro da Roche. Opa! Eu tô rindo, gente, porque eu nunca tive sorte, nunca ganhei nada em sorteio, viu? Então eu admiro e aplaudo quem tem. Vamos lá. De 60 a 80. 60. 65. 65. 65 é um bom número. 65, Rosemary da PR Fabri. E agora, finalmente, de 80 a 100. 80 e 100. 91? Esse é um estudo cego mesmo, gente. Não faço ideia, né? Fernanda Duarte, do
Olha! Então, as pessoas que foram sorteadas, depois entre em contato com a Karina para deixar o contato para que a gente possa fazer a entrega dos livros. E, mais uma vez, muito obrigado pela... Sou eu quem agradeço, mesmo. Ok. Vamos ao almoço. Gostaria de comunicar que nós vamos dar um break para o almoço e retornamos às 14 horas, não é isso? Isso. É 14? Não. 1h30. 1h30? 1h30. Ok. Às 13h30. Ok, gente? Obrigado.